Olá, caros internautas, estamos aqui para a nossa aula de hoje sobre epidemiologia. O estudo das epidemias e os fatores a ela relacionados constitui a epidemiologia. Estudar as populações de patógenos em populações de hospedeiros e da doença que resulta desta interação sob a influência do ambiente e a interferência humana. O estudo da epidemiologia apresenta um caráter de grande importância porque a partir do momento que você tem a compreensão de que o patógeno agressivo em um ambiente favorável sobre um hospedeiro suscetível com a ação do homem, como a população de plantas reage ao ataque de uma população de patógenos, você pode traçar estratégias melhores para o manejo da doença. É importante salientar que entende-se por epidemia o aumento da doença numa população de plantas com um aumento na incidência, severidade ou na área geográfica que é ocupada pela doença. É importante você estudar como a evolução de uma fitomoléstia ocorre dentro de um plantio para que você tome medidas de manejo adequado. Por sua vez, entende-se a pandemia quando ela extrapola os limites de uma área geográfica para se expandir por uma área quase que intercontinental, uma área extremamente grande. A endemia ela está circunscrita a uma determinada área sem se encontrar em expansão. É importante que a gente tenha em mente que uma doença endêmica pode tornar-se epidêmica. O exemplo que nós damos é justamente quando se passou na região da Ibiapaba, estado do Ceará, a fazer a irrigação localizada, a podridão do colo causada pelo fungo fitófora não era comum no maracujazeiro e passou a causar severos prejuízos de forma epidêmica. O mesmo aconteceu com o talo-oco do tomateiro quando do cultivo protegido. Então, isso é conhecido também como um surto epidêmico de uma doença normalmente endêmica e, caso ocorra periodicamente, é chamado de epidemia cíclica. Estudar a evolução das doenças em populações do hospedeiro se constitui no primeiro objetivo da epidemiologia, ter uma compreensão de como essa doença ocorre, de que maneira, quando, onde, como. Avaliar os prejuízos ocasionados às diversas culturas. Avaliar os efeitos simples, bem como as interações entre a resistência do hospedeiro, as medidas fitossanitárias que são aplicadas, uso de fungicidas e outras medidas utilizadas no manejo cultural. Avaliar a eficiência técnica e econômica do manejo adotado em cada etapa sobre o agroecossistema. É importante para que a gente tenha ideia de como essas medidas estão a surgir efeito para o controle dessas doenças. Estabelecer estratégias de manejo das fitomoléstias
e aperfeiçoá-las para a proteção das culturas, conhecendo sintomatologia, conhecendo a etiologia, o estudo da causa das doenças e a epidemiologia. Nós temos uma situação mais confortável para que possamos planejar as medidas que serão adotadas. Os elementos que compõem uma epidemia, como já falamos anteriormente, são patógeno, de preferência agressivo, ambiente favorável, hospedeiro suscetível e a interferência do homem. Então, isso constitui o triângulo da epidemiologia com o tetraedro, com a presença do homem. Então, deixa de ser o triângulo da doença para ser o tetraedro da epidemiologia. O tempo tem um efeito fundamental. Se você vai realizar um plantio, um dos pontos que você deve levar em consideração com relação à fitopatologia diz respeito à época do ano. Porque, a depender da época do ano, você pode ter uma maior ou menor incidência da doença. Veja, por exemplo, a cultura do maracujazeiro, aqui no Ceará, na região da Ibiapaba. Se você plantar no início das primeiras chuvas, você já na produção de mudas pode ter problema ligado à ocorrência da cladosporiose. A duração e a frequência de temperatura e pluviosidade favorável. É fundamental que a pessoa conheça as temperaturas e os índices pluviométricos para que possa trabalhar com uma margem de segurança para que o tempo não seja favorável à ocorrência de doenças. Outro aspecto fundamental é que você leve em consideração os vetores. A partir do momento que você tem pleno conhecimento do ciclo da mosca branca, do ciclo do pulgão, você pode trabalhar melhor a instalação de barreiras vivas, você pode buscar o manejo através do escape, você pode ainda escolher a formação de barreira viva com capim elefante ou milho e a duração do ciclo de infecção de uma doença. É importante você ter em mente, e no caso, por exemplo, de determinadas viroses, quanto mais você puder retardar a incidência dessas viroses, melhor para o plantio. O homem pode facilitar o início e desenvolvimento das epidemias. Veja, por exemplo, que ao fazer a transição do plantio do tomate a céu aberto no sistema convencional para o tomate em cultivo protegido, doenças como o talo oco, a murchadeira da Ralstonia solanacearum passaram a ter surtos epidêmicos no interior das estufas, limitando em muito a produção em função do próprio homem contribuir com solos encharcados e o pisoteio excessivo no interior da estufa. Mas o homem também pode contribuir para paralisar ou retardar a epidemia adotando manejos adequados. Por exemplo, a utilização da cobertura morta na cultura do maracujazeiro vai diminuir o número de irrigação, vai proporcionar uma melhor umidade, evitar a competição de ervas daninhas e fazer com que a planta tenha um trato melhor para se desenvolver. Outra questão ligada ao efeito do homem é o tipo de planta que ele cultiva, bem como o grau de resistência. Normalmente ele trabalha escolhendo as variedades que são mais demandadas pelo consumidor no mercado
e algumas nem sempre são adaptadas à região onde ele cultiva. Outro aspecto é relacionado à época de plantio. Ele tem que escolher se planta antes do período chuvoso, durante ou no final. Vai depender muito do tipo de cultura, das doenças que ocorrem. E outro ponto importante é a densidade de plantio. Veja, por exemplo, aqui no Ceará, na região do Baixo Jaguaribe, o cultivo de pimenta tabasco em um sistema de irrigação através de canhão, ele proporcionou, com o aumento da densidade de plantio, a ocorrência da antracnose, que até então não era uma doença de grande importância. Então a densidade de plantio é fundamental e ela deve ser adequada a permitir um bom espaçamento, uma boa aeração para não ocasionar problemas maiores. Outro aspecto relacionado diz respeito à resistência genética das plantas e às práticas culturais de controle químico e biológico adequado, porque, a bem da verdade, o manejo adequado ele tem que ser conduzido de modo que a doença possa ocorrer, mas que ela esteja abaixo do nível de dano econômico. Isso aí é fundamental. Lembrar também que o homem modifica o efeito do ambiente. Cultivo de rosas nessa dita região da Ibiapaba, a incidência de míldio e oídio eram fatores limitantes e surtos epidêmicos, até que, através de um sistema de nebulização, mantendo a umidade relativa entre 70% e 80%, serviu para controlar o míldio e o oídio. Outro aspecto que nós já falamos aqui anteriormente diz respeito à época de plantio. Em função da cultura, escolher uma época de plantio adequada para que a ocorrência da doença seja retardada o máximo possível. E controlar a umidade dentro da estufa e em áreas de armazenamento do produto. Bem, a primeira parte da nossa aula sobre epidemiologia finda aqui e até a próxima aula, se Deus quiser.